A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deve marcar nos próximos dias a data da posse de Cristiano Zanin como ministro do STF. Indicado por Lula para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, o advogado que defendeu o presidente na Lava Jato teve o nome aprovado ontem pelo Senado. Como disse o Megali, foram 58 votos a favor, 18 contra, a votação foi secreta. Com o resultado, Cristiano Zanin só fica atrás de Luiz Roberto Barroso, que recebeu 58 votos a favor e 6 contra. E também Luiz Fux, que teve 68 votos favoráveis e 2 contrários. Antes, na Comissão de Constituição e Justiça, o advogado foi sabatinado por mais de 8 horas e aprovado por 21 votos a 5, isso na CCJ. Durante a sabatina, Cristiano Zanin foi questionado sobre diversos assuntos, entre eles se poderia se declarar suspeito em ações da Lava Jato. Questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição. Bem, Cristiano Zanin citou o próprio caso do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. E como eu disse anteriormente, e essa é a minha visão, a justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade, porque se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. Bem, no embate com Sérgio Moro, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal respondeu sobre foro privilegiado. Então eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Também falou sobre ter sido ou não padrinho de casamento do presidente Lula. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento
do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Bom, outro... O Moro também não se ajuda, né? Basta uma pesquisa rápida no Google. Tem fotografia lá do casamento do Lula. A gente sabe quem são os padrinhos, quem não são os padrinhos. Pronto, resolve esse problema. Eu li na internet. Leu na internet, duvide. Não é isso que a gente fala o tempo todo aqui. Confira antes de repassar a informação. Ele vai lá com toda a educação. Se não for verdade... E se expõe a um ridículo desses. Né? Cava, atravessa a rua para escorregar na casca de banana e dá oportunidade ao Zanin de, enfim, educadamente também, porque não estava muito afim de confronto, dizer que Moro levou uma fake news para uma sabatina importante e aproveitar para esclarecer que não tem essa proximidade toda com o presidente, como circula na internet. Um mínimo de seriedade, um mínimo de profissionalismo é o que se espera, né, dos senadores. Viu na internet? Confira, né, na própria internet se é verdade ou não. Bom, um outro momento aqui ainda nessa sabatina e ainda nesse momento envolvendo Sérgio Moro e Cristiano Zanin, falaram sobre o uso de provas ilícitas em processos. Sobre a exclusão de provas ilícitas em processo. Em especial se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para punição, com objetivo sancionador de qualquer espécie. De um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa. Ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa. E há uma outra corrente que entende que se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. Cristiano Zanin ainda foi questionado sobre liberdade de expressão. Hoje temos formas diferentes de manifestar a liberdade de expressão, inclusive em redes sociais, em plataformas digitais que hoje alcançaram uma importância significativa, não só no Brasil, como no mundo. E por isso mesmo, diante de tamanho poder, por assim dizer, o tema das redes sociais hoje está em discussão em âmbito global. Alguns países já fizeram legislação específica sobre a matéria e acredito que haja necessidade, né, do Congresso Nacional também se debruçar, e está fazendo, há inclusive comissões sobre esse tema, para analisar a necessidade, né, de disciplinar a questão das redes sociais, sem jamais, digamos, comprometer a liberdade de expressão ou outros princípios e garantias que estão assegurados pela nossa Constituição da República e também pelos tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir.
O futuro ministro do STF ainda falou sobre o excesso de decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por um único ministro no STF. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal composto por 11 ministros e que, em regra, julga de forma colegiada. Agora, a própria legislação aprovada por este Congresso Nacional prevê a possibilidade de decisões monocráticas. E assim o faz, estabelecendo os requisitos necessários para que decisões monocráticas sejam proferidas. Em especial, a plausibilidade do direito que está sendo afirmado na petição inicial e a urgência, eventualmente, da medida que está sendo requerida. Então, a lei também prevê as hipóteses em que as decisões monocráticas possam vir a ser proferidas por um ministro da Suprema Corte. Evidentemente que todas as decisões monocráticas, elas estão sujeitas também ao julgamento colegiado. Em suma, o Supremo é um órgão colegiado, as leis aprovadas por este Congresso prevêem a possibilidade de decisões monocráticas, atendendo a requisitos específicos, mas essas decisões monocráticas sempre estarão sujeitas ao crivo do colegiado, ao crivo dos demais ministros da Corte. Zanin fez críticas ao papel legislador que a Corte vem assumindo em algumas pautas. O Supremo Tribunal Federal não tem o papel de legislar. Esse papel é, efetivamente, do Congresso Nacional, e assim está disposto na nossa Constituição, que separa exatamente as atribuições de cada poder. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que é necessário que esses limites sejam observados, os limites e espaços institucionais de cada poder, justamente para assegurar que haja um relacionamento harmonioso, tal como prevê o artigo 2º da nossa Constituição da República. E se esta Casa me der a honra de aprovar o meu nome para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tomarei na minha conduta todas as providências e moldarei a minha convicção ao julgar, sempre levando em conta os limites previstos na Constituição da República. Cristiano Zanin ainda foi questionado sobre o aborto e os casos previstos em lei. A questão do respeito à vida, o direito à vida, ele está expressamente previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, é uma garantia fundamental. Então, nessa perspectiva, temos que enaltecer o direito à vida, porque aí estamos cumprindo o que diz a Constituição da República. Também nesse assunto existe um arcabouço normativo consolidado, tanto da tutela do direito à vida, como também as hipóteses de exclusão de licitude, por exemplo, na interrupção voluntária da gravidez, como prevê o artigo 128 do Código Penal. Também falou sobre o casamento homoafetivo. Temos hoje já uma resolução do CNJ que viabiliza e dá eficácia a essa interpretação. Temos o julgamento já realizado pelo Supremo Tribunal Federal. E qualquer matéria que venha a tratar desse assunto, ela vai passar, evidentemente, pela Constituição da República, pelos fundamentos da Constituição, dentre eles a dignidade da pessoa humana e também um objetivo fundamental da República, tal como previsto no artigo 3º, que é o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, ao meu ver, qualquer tema terá que passar por essas regras que estão
expressamente previstas aqui na nossa Constituição. Sobre o marco temporal das terras indígenas, que estabelece que os povos originários só têm direito aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, ele também falou. Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores. Acredito também que o próprio Supremo esteja produzindo uma boa solução em relação a esse assunto, segundo tenho visto na imprensa. Cristiano Zanin tem 47 anos, poderá ficar no Supremo Tribunal Federal até 2051, quando vai completar 75. Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, o advogado vai fazer parte da primeira turma do STF. Sendo assim, não deve julgar os processos da Lava Jato que estão com a segunda turma. Bom, já falamos bastante aqui de Zanin, sobre a indicação, sobre a facilidade com que ele passou por essa sabatina. Uma sabatina, no final das contas, amigável e civilizada, vai. Salvo um ou outro episódio aí mais vexaminoso, mas no Senado os seus membros costumam ser mais contidos, né, do que aqueles da Câmara que protagonizam aquelas gritarias horrorosas. Enfim. Rapidinho, só uma coisa, Magno Malta, mais uma vez. Tem vários ouvintes escrevendo pra cá, falando sobre isso, perguntando se ele estava embriagado. Essa é a dúvida dos nossos ouvintes, para ver o ponto em que estamos da atuação de Magno Malta, né? Porque a frase foi basicamente essa: STF nunca foi lugar para advogados. Oi? Que ele queria dizer que a pessoa tá do lado de cá, advogado protocola, questiona, não sei o que, defende as pessoas. O advogado vai estar do outro lado do balcão também, foi meio que isso que ele quis dizer, mas ninguém entendeu nada, porque não faz o menor sentido. Como também não fazia sentido aquele outro discurso recente dele. Da defesa dos animais, no caso de Vinícius Júnior. Quando ele disse que o macaco tinha que ser defendido porque ele foi comparado com o Vinícius Júnior. Me parecia estar um tanto alterado, no mínimo alterado das ideias, confuso. Né? Quando fazia aquele discurso lá que ninguém entendeu nada.